Oi, gente. Se você acompanha as redes sociais e fica vendo ciristas e lulistas brigando, você pensaria, olha, são inimigos mortais, não tem nada que concordem, não há nada que una a candidatura de Lula e a candidatura de Ciro. Pois bem, eu vejo de forma diferente. Existem alguns temas centrais, como a política de preços da Petrobras, que Lula e Ciro defendem a mesma coisa. Defendem a mudança da política de preços, defendem que essa mudança seja o custo impostos mais o lucro da empresa, formando o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. E eu vou mostrar para vocês vídeos, tanto de Lula quanto de Ciro, e reportagens que indicam exatamente isso, que eles defendem a mesma mudança feita da mesma maneira. E isso não é irrelevante, isso é absolutamente relevante do ponto de vista político. Pois, diferentemente do MDB, que fez aquele negócio de ponte para o futuro, que na verdade é um abismo para destruir o patrimônio brasileiro, né? O programa lá do Michel Temer, que inclusive Michel Temer foi que criou essa paridade internacional de preços, não é? Eu quero, de fato, criar pontes no campo democrático para que possamos derrotar o bolsonarismo, né? Acho que isso é muito importante. A gente não pode aderir a uma ideia de animosidade entre os campos, não é? Por mais que muitas pessoas nos campos estejam determinados a fazer isso, eu não vou embarcar nessa e torço para que vocês também não. Pois bem, olha só o que Ciro Gomes disse sobre o assunto. Eu chegando no governo não tem conversa. No primeiro dia essa política vai mudar. A Petrobras vai cobrar quanto custa para produzir, custo, mais os impostos, mais o lucro, que ele já disse em outras entrevistas. No fim dá $30, em vez de cobrar 90, eu vou cobrar 30 no barril. Vou acabar com essa história de colocar preço do combustível em dólar. Aí, isso foi o Ciro Gomes aqui. Aí o Lula, nessa entrevista aqui, olha uma coisa que ele diz aqui, ó. Nós não vamos pagar o preço internacional, nós vamos pagar o preço do custo da gasolina aqui do Brasil. É isso que nós temos que fazer. O trabalhador ganha salário em reais, nós fazemos produção em reais, não tem por que ficar cobrando em dólar para o povo brasileiro ter que pagar o preço internacional. Não tem nada a ver, o Brasil é autossuficiente. E ainda podemos ver vídeos de campanha, tanto de Ciro quanto uma entrevista recente de Lula, dizendo mais ou menos isso. Vejam só esse trecho dessa propaganda de Ciro Gomes. Sabe para onde vai a fortuna que você paga pelo gás, a gasolina e o diesel? Para o bolso de barões brasileiros e estrangeiros. Você ganha em real, mas Bolsonaro lhe obriga a pagar combustíveis em dólar. Para lhe enganar, estão agora votando leis que não vão funcionar. É o mesmo que colocar água na gasolina. Só há uma solução: retomar a Petrobras para os brasileiros e mudar a política de preços. Estão brincando com a paciência do povo. PDT, para mudar sua vida. Viram aí? E Lula falando exatamente sobre esse assunto. Temos mais de 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos sem pagar imposto para os Estados Unidos e cobrando a preço de dólar aqui no Brasil. Não adianta o Bolsonaro trocar presidente, ele tem que trocar de postura. Ele precisa ter coragem de assumir a presidência desse país de verdade. Precisa parar de acreditar que a fake news que ele faz todo dia, toda semana de manhã, vai sustentá-lo por muito tempo. Olha, ele pode fazer uma reunião com o Conselho Nacional de Política Energética, trazer a Petrobras para a mesa, traga o Conselho da Petrobras e decida que o preço não será dolarizado, que nós não vamos pagar o preço internacional, nós vamos pagar o preço do custo da gasolina aqui no Brasil. A mesmíssima coisa. Todos dois. Cabe a você compartilhar esse vídeo nas suas redes, em outros espaços, e dizer para ciristas e para lulistas que talvez estejam em pé de guerra, dizer, olha gente, a gente pode ter nossas divergências, a gente pode ter nossas preferências, mas existe uma diferença significativa entre Lula, Ciro e Bolsonaro. E é muito importante que isso fique claro e que isso seja aproveitado do ponto de vista político, gente, do ponto de vista político, porque se não for, fortalece aquele discurso de ou é meu candidato ou eu anulo. Se não for o meu, tô fora, né? Não vou participar.
Não faz diferença se derrota ou não derrota o Bolsonaro. Não podemos pensar assim. Você quer votar em Lula no primeiro turno? Você quer votar em Ciro no primeiro turno? Sua escolha é tranquila, entendeu? Quer votar num candidato do PCB, né, como a do Tempero Draghi recentemente falou, não é? Tranquilo, né? É uma escolha e tal, não é a minha escolha, eu já expliquei que meus motivos são estratégicos, que não defendo nesse momento um voto ideológico, não é? Mas a Rita Van Hunt deixou claro que se tiver chance de Lula ganhar no primeiro turno, ela vota em Lula. Em entrevista recente à TV Fórum, ela disse isso. E não deixou nenhuma dúvida, a Rita Van Hunt, que no segundo turno contra Bolsonaro, vota em Lula sim, se Lula estiver contra Bolsonaro, assim como ela votaria em Ciro contra Bolsonaro. Porque são pessoas que têm clareza de que Bolsonaro precisa ser derrotado. Eu não preciso dizer para vocês quanto é que está o preço da gasolina. Vocês sabem. Eu não preciso dizer para vocês quanto é que está o preço do diesel, do gás de cozinha. Vocês sabem. Eu não preciso dizer para vocês quanto é que está o preço no mercadinho, supermercado, produtos de limpeza e comida. Vocês sabem. Eu não preciso dizer para vocês o que é que aconteceu durante a pandemia. Quem foi contra a vacinação? Quem não teve interesse em comprar vacinas? Quem foi contra as medidas de distanciamento social? Eu não preciso dizer para vocês. Quem tentou empurrar para a população brasileira um medicamento sem comprovação científica para combater uma pandemia que estava destruindo a vida de brasileiros e matando mais de 600 mil. Eu não preciso dizer para vocês, vocês sabem. Vocês sabem aquele que é o inimigo da República e aqueles que estão no campo democrático. Eu espero que esse vídeo apenas ajude as pessoas que nos momentos de ódio, que nos momentos mais apaixonados, às vezes podem estar perdendo a clareza do momento histórico em que nós vivemos. Eu tenho realmente receio de que a briga entre lulistas e ciristas nas redes sociais faça com que parte desses grupos se odeiem. E aí, um eventual segundo turno, o ódio, a raiva deles façam com que eles abram mão de participar, caso exista o segundo turno, abram mão de participar em uma circunstância civilizatória e ameace a derrota necessária, que precisa acontecer, do Bolsonaro. Existem diferenças entre as candidaturas de Lula e de Ciro? Existem. Existem alianças que o PT fez que eu entendo são questionáveis e tenho críticas? Existem. Existem ofensas que Ciro fez a Lula com as quais eu não concordo e acho que são equivocadas de serem feitas? Existem. Mas existem questões que unem ambos e que mostram a necessidade civilizatória de derrotar o bolsonarismo. Isso também está muito claro. E é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo para que esse vídeo chegue a lulistas, chegue a ciristas e eles percebam que eles podem ter as preferências deles, mas também tem que ter clareza do que precisa ser derrotado nesse ano. E aquilo que pode unir e deve unir todos aqueles que defendem a democracia, que defendem os interesses brasileiros, que defendem uma Petrobras servindo o povo brasileiro. E uma política de preços a favor da população brasileira e não a favor de acionistas minoritários. Eu tenho essa clareza. Torço para que muitos de vocês também tenham nesse momento. E divulguem esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham a clareza do momento em que nós estamos vivendo para construir as pontes necessárias dentro do campo democrático. E era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, no canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.